Deus, glória a Deus. Nossa irmã Isabel aqui saudando a gente do Distrito Federal, da capital federal da nossa nação. Povo de Deus, antes de irmos para a palavra, quero mais uma vez agradecer vocês pela contribuição, pela ajuda. Começamos aquele trabalho de atendimento aos necessitados. É evidente que apareceram muitos outros. Nós vamos acabar com a fome do mundo? Quem dera, mas possivelmente não. Mas vamos fazer a nossa parte. O que tiver ao nosso alcance, a gente vai fazer e sempre prestar conta a vocês. Antes, a gente destinava os recursos para a igreja física. Agora, como eu estou aqui no canal, eu direciono aqui para o canal. Vocês viram? Precisa comprar equipamento, melhorar a iluminação, precisa atender os necessitados. Atender os necessitados vai vir sempre em primeiríssimo lugar. Todas as outras coisas são secundárias. Primeiro, a comidinha. Primeiro, atender aquele que precisa. E depois Deus vai preparando outras coisas. Então, precisa equipar aqui melhor para fazer live, mas Deus vai preparar tudo. Então, para isso, foi que eu criei essa conta só do canal. Que a gente presta conta com a Irmandade. Como vocês conhecem o nosso trabalho já ao longo desses 10, 11 anos, graças a Deus, o Senhor tem nos guardado e preparado de sempre fazer um trabalho digno, honesto, e que a Irmandade tem ficado feliz e nos deixado feliz. Quem conhece nosso trabalho aqui há bastante tempo, sabe, os mais antigos aqui do canal, sabem muito bem disso, tá bom? Então eu quero passar para vocês os dados bancários, as nossas duas chaves do Pix. Primeiro é o nosso e-mail, contato aqui, ó, @horadabênção, tudo junto, sem acento.com.br. Contato @horadabênção.com.br. Ou o número do nosso WhatsApp, que também é Pix, que é o 011 9 1488 3827. 011 9 1488 3827. Esses dois Pix vão direto para a conta do Itaú. Aí Deus preparou de abrir uma conta na Caixa Econômica Federal, que quem quiser fazer depósito é mais fácil, na Casa Lotérica, a Caixa Econômica é mais fácil de encontrar. Então, agência 4680, operação 003, que é conta de pessoa jurídica, e a conta corrente é a 1194, dígito 4, em nome da Hora da Bênção. Todos esses são em nome da Hora da Bênção, tá bom? Então faça a sua contribuição, ajuda a gente, vem chegando no comecinho de mês, já comecei a dar andamento no aplicativo e também no site, então que vai virar um portal para a gente ter muita coisa bacana, compartilhar muita coisa, fazer transmissões. Eu quero dedicar todo o meu tempo a isso, a fazer isso, para levar a palavra para muito mais vidas. Deus colocou aí o delegado Hélio Bressan na nossa vida, ele é pré-candidato a deputado estadual, e ele falou na live, aí todos viram, que a gente junto lá, irmãos, nós vamos fazer muita coisa junto, que a gente não tem noção do alcance da internet. Ela alcança muitas vidas, e nós vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Tá bom? Queria saber se eu posso contar com vocês nessa ajuda aí pra gente equipar tudo aqui, mas primeiro terminar a missão das cestas básicas. Manda um joinha aqui, fala, Rodrigo, conta comigo. Se não for hoje, nos próximos dias vai dar certo, só para eu tentar entender aqui até onde eu posso ir para ir me organizando e continuar com a nossa missão, continuar fazendo o culto online, ok? Vamos orar então para agradecer as ofertas. Vocês me vêm toda hora enxugando o rosto aqui, tem uma lâmpada de frente para mim que ela deve ter uns 100 watts, e eu fico cozinhando aqui, santo Deus. Vamos orar. Deus santo e Deus maravilhoso, graça nós te damos por tudo que o Senhor preparou até agora para nós e por tudo que o Senhor ainda vai preparar, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos vai faltar. Recebe desde o céu a oferta da tua igreja, não deixa faltar nada, provê de tudo que o teu povo precisa e o teu nome será muito glorificado. Em nome do Senhor Jesus, amém. E amém. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ler então, queridos, a palavra de Deus no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 9. Nós leremos a partir do verso 38. Evangelho de Marcos, capítulo 9. Nós leremos a partir do versículo 38. Deus abençoe muito vocês aí pela ajuda. Faz um esforcinho, contribui. Fica passando sempre aqui os dados, aqui embaixo. Que Deus preparar vai ser bem-vindo. Vamos lá. Quem não é contra nós, é por nós. E João lhe respondeu dizendo, Mestre,
Vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe o proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Porque qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Só até aqui. Amém. Senhor, graça nós te damos por nos ter trazido até esse momento, de ouvir, de refletir através da tua palavra. Fala com a nossa alma. Como Samuel disse, instruído pelo sacerdote Eli, nós dizemos também: fala, Senhor, que o teu servo, a tua serva te ouve. Alamaia, em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus das alturas. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Aleluia. A palavra de Deus, irmãos, é uma espada afiada de 2 fios que traspassa, que vai até a divisão da alma e do espírito, vai além da nossa consciência, além da nossa compreensão, além, irmãos, dos nossos pensamentos humanos, dos nossos conceitos, das coisas que nós às vezes achamos, dos nossos achismos. Achar, a gente acha muita coisa, mas a certeza absoluta está em Deus, está no Senhor. Os irmãos veem que esse modelo de fé exclusivista já vem de bastante tempo. Já vem desde o tempo de Cristo. Primeiro, lembra quando os discípulos no caminho discutiam entre si quem era o maior entre eles? Vocês lembram dessa passagem? E chegando no destino para onde vinham, bendito seja o nome do Senhor. Que te parece? Perguntaram ao Senhor. Quem de nós é o maior? Será que João, que era o mais próximo? Judas, que cuidava do dinheiro? E assim, Lucas, que era o médico, era o mais intelectual, mais instruído? E o Senhor vai e diz para ele: bom, vocês estão perguntando, preocupados, quem é o maior? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é maior? O que serve à mesa ou o que é servido? O garçom ou o cliente? Ah, Senhor, certamente o cliente é o maior. Ele disse: pois disseste bem, eu entre vós sou como aquele que serve. Vocês querem saber quem é o maior? Eu vou dizer para vocês quem é o menor. Eu sou o menor. Glória ao nome do Senhor. Onde tiver o ser humano, haverão problemas, irmãos. Porque como pode se esperar a perfeição de alguém imperfeito? Nós somos cheios de falha, nós somos cheios de erros, somos cheios de mancanças, de imperfeições. E é evidente que nós produziremos imperfeições também. Bem-aventurado o homem e a mulher que deposita no Senhor a sua força e diz: Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Deus, eu não tenho condição, mas o Senhor tem. Se o Senhor é comigo, eu não temo nada. Eu posso todas as coisas no Senhor, que é aquele que me fortalece. Glória a Deus nas alturas, irmãos. E aqui nessa passagem, João repreendeu alguém dizendo: ele está expulsando. Vamos ver aqui, com mais calma. João lhe respondeu, dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônio, o qual não nos segue. E nós lhe o proibimos, porque ele não nos segue. Ele não é da minha igreja. Ele não é desse grupo social do qual eu participo. Aí o Senhor diz: mas não tem problema. Que não é contra nós, é por nós. E às vezes você pega uma placa e põe dentro do coração e pega a palavra e põe para o lado de fora da igreja. Valoriza mais a igreja do que a graça. Ou chama a própria igreja de graça. Nós vimos agora recentemente a CCB fazendo um esclarecimento muito, muito, muito maravilhoso. Falando que a graça de Deus está lá como está em outras diversas igrejas. Meu Deus, a Congregação Cristã no Brasil deu um passo gigantesco para um crescimento descomunal, que já é uma igreja enorme, tem, sei lá, 25, 30 mil igrejas próprias espalhadas pelo mundo. E vindo com essa concepção, se for sincera, desde que não seja uma jogada de marketing, se for sincera, a mão de Deus está sobre esse povo para os abençoar. Glória ao nome santo do Senhor.
Então, irmãos, já havia essa disputa, já havia esse bairrismo, essa preocupação com o meu reduto, a minha opinião, a minha vontade, o meu querer, aquilo que eu quero, aquilo que eu gostaria de fazer, aquilo que eu acho melhor. Mas bem-aventurado aquele que diz, Senhor, o que é melhor para nós? O que é melhor para a tua obra? O que é melhor para a minha família? O que é melhor para a sociedade onde eu vivo? Eu vou jogar, não tem problema jogar lixo, se encher da enchente, eu, por exemplo, podia dizer, vou jogar lixo no chão aí, deixa que enche as casas, eu moro no 26º andar. Os irmãos acham que isso vem de Deus? Isso é ser cristão? Isso é defender o meu interesse próprio e prejudicar em detrimento do próximo? Bem-aventurado você que diz, Senhor, é tudo nosso. Aliás, o evangelho verdadeiro nunca houve a minha casa, a minha roupa, a minha comida, a minha posse. Sempre foi nossa. Era tudo de todo mundo, dividido por todos. E hoje o Senhor te diz, eu quero te abençoar, mas eu preciso te instruir primeiro. A prosperidade por si só, sem entendimento, é uma desgraça, é uma ruína, porque o homem se perde por causa da sua vaidade. Aqui, irmãos, já estava começando a entrar vaidade, e o Senhor corre e adverte. Não que João era ruim, ou quem quer que seja era ruim, porque o ser humano é assim, o homem tem essa concepção falha. O homem tem essa concepção errada da vida. Eu me importo, eu é que vale alguma coisa, a minha vontade é que interessa. Todos nós somos assim, irmãos. A começar de mim, que sou mais fraco. Mas o Senhor está mandando essa noite a sua palavra para dizer à sua igreja, eu quero vos instruir, igreja de Cristo. Eu quero vos instruir, minha noiva, Alamaia, Andala, Súria, para que estejais preparados para minha volta, para buscar a minha igreja. Dá glória a Deus, irmão. O Senhor está limpando a tua eira, está limpando o teu caminho. Bendito é o nome do Senhor, e tirando essa venda dos teus olhos. Ele só é meu irmão, só é bom enquanto nós estivermos juntos, na mesma igreja. Agora, recentemente, que eu deixei os irmãos da CL para cuidar aqui do canal, eles disseram agora recentemente, nós não temos nada com o irmão Rodrigo, não vale mais nada. Você vira lixo. Bem-aventurado você que ama o teu irmão, que ama aquele que está à sua volta e que respeita o dom de cada um. E que ainda que vendo alguém em erro, em falha, faz calo no joelho e não na língua. Deus te abençoará. E o que o Senhor faz com tais? Se afasta. E o povo de Deus é como uma abelha. Se não tiver doce, ela não fica. Se não tiver a palavra, o povo não fica. O povo vai embora. Glória ao nome do Senhor, que haja em você a palavra da vida eterna, que haja em você a graça de Deus, que haja em você o amor de Jesus Cristo, que haja em você o entendimento da santa palavra, e o Senhor te diz, não te faltará prosperidade, não te faltará sabedoria, não te faltarão portas abertas, não te faltará a palavra da vida eterna. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus, irmã. Eu venho aqui, prego na live, o irmão João prega lá no trem, a irmã Maria prega lá na praça, a irmã Josefa prega na casa dela, outro na rádio, outro no WhatsApp, e todos estão trabalhando para o mesmo bem, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Todas as religiões tem sempre comunhão entre si, mas nós, os evangélicos, sempre criamos problema onde não tem. Então, em nome de Jesus, seja livre desse espírito contencioso e entenda que a graça de Deus não se pode aprisionar em lugar nenhum, ela é livre como o vento. Glória ao nome do Senhor. Só podemos sentir como o caminho do vento, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Mas você sabe que ele está ali. Você sente a brisa no seu rosto. Assim são as coisas de Deus, irmãos. Assim são os planos, os mistérios de Deus em favor da sua amada igreja. Glorifique o nome santo do Senhor, porque Deus te livrará dessa prisão espiritual. Deus te livrará dessa prisão do egoísmo, do egocentrismo. O que quer dizer isso? O meu ego, a minha vontade no centro de tudo.
Primeiro eu, depois o resto. Primeiro eu, existe eu e o resto do mundo. O Senhor diz, não, meu servo, não, minha serva, glorifica o nome do Senhor, porque eu vou fazer de você um estandarte, um espelho, um exemplo, para a glória do meu nome na tua vida, na tua casa, na vida da tua família, na comunidade onde você se congrega. Bem-aventurado o povo de Deus que der ouvido a essa palavra. Te diz o Senhor, não faltarão as minhas bênçãos como chuva sobre a tua cabeça. Bendito seja o nome santo do Senhor, irmãos. Então, queridos, na medida que os tempos vão passando, o nosso coração vai amadurecendo espiritualmente e nós vamos passando a compreender melhor as coisas de Deus. Aquilo que há tempos atrás era insuportável, hoje nós passamos sem nem prestar atenção. Não ficamos mais bonito, nem mais feio, nem mais alto, nem mais baixo, mas nós ficamos mais maduros, mais crentes, mais seletivo. Você começa a escolher aquilo que vai te afetar ou não. Fala, isso aqui eu vou dar importância, isso aqui eu não quero nem ouvir. E você vai seguindo, e você vai progredindo. Antigamente, irmão, quando faziam críticas na internet, eu virava um leão, com exceção dessa última, que nós movemos 5 processos criminal e 1 civil. Mas, porque não tinha o que fazer. Tá correndo R$1.000 por dia de multa, por causa desses vídeos. Mas antes, nós entrávamos em desespero, eu tô bem tranquilo, venho aqui, faço a live, digo, Senhor, tá tudo na tua mão, porque a nossa vida tá na tua mão. O Senhor te diz, confia no Senhor as tuas obras, e Ele estabelecerá os teus pensamentos. Ele abrirá os teus caminhos. Ele abrirá o teu entendimento, a tua visão espiritual, para que você não se afete com qualquer coisa. Então hoje o Senhor te diz, receba a glória dessa palavra sobre a tua vida, receba a glória dessa palavra no teu coração e dá glória a Deus. O Senhor te diz, quem não é contra nós é por nós. E o Senhor te diz, tenha certeza, eu não sou contra ti, eu sou ao teu favor. Então a Irmandade glorifica e diz, Deus está do meu lado. Deus está comigo, Deus está do meu lado. Fala aí nos comentários, Deus está do meu lado. E o Senhor te diz, é tudo o que você precisa saber. É com tudo que você deve se preocupar. Quem está do teu lado? Glória ao nome do Senhor. E o Senhor te diz, eis-me aqui, meu servo. Eis-me aqui, minha serva. Eu estou do teu lado. Eu estou aqui para cuidar de ti, para abrir o teu entendimento e fazer de você uma árvore frondosa, cheia de galhos, cheia de fruto, cheia de sombra, de alegria. Recebe essa palavra e não deixa nada te afetar, diz o Senhor. Não deixa nada te desestabilizar. Porque Deus te diz por esta santa palavra, eu vou fazer da tua vida uma felicidade só, uma alegria só, e por fim de tudo, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Bendito é o nome do Senhor. Dar-te-ei a salvação eterna, entendimento, discernimento, sabedoria, e nada se susterá de pé diante de ti. Receba a glória dessa palavra, receba a unção dessa palavra, e dá glória a Deus, porque tudo muda em favor daquele que ama a Deus. Deus seja louvado. Amém.